candidato a presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, tenho 56 anos, empresário, há quase 40 anos sócio do nosso clube social. Já fui assessor de vários departamentos, fui conselheiro por 2 vezes, fui assessor das categorias de base do Sub-17, onde na nossa gestão ganhamos tudo que você imagina em termos de título de base, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, único título inédito em 110 anos. Formamos 13 jogadores, dentre eles o Pedrinho, a maior venda da história do Corinthians. Por isso hoje me sinto credenciado para sair como candidato a presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esportistas do Brasil, teu passado é uma... Por estar dentro do nosso clube há quase 40 anos, em 1 ano e 9 meses, numa candidatura incansavelmente, sem final de semana, sem dia, sem hora, sem vida social, por conhecer muito do clube, fomos criar um grande projeto de sustentabilidade para que o nosso clube pare de retirar a receita do nosso futebol para o nosso clube social. Fui procurar um dos grandes publicitários que está à nossa frente, desenhando o nosso marketing, e através deles fomos buscar um dos maiores arquitetos do mundo, que desenhou a cidade da Ferrari em Abu Dhabi, participou da arquitetura da Downtown. E o Corinthians, por viver um momento difícil, com a marca desgastada pela falta de pagamento de marmita, de pãezinhos, de padaria, de telha, enfim, todas essas coisas, nós resolvemos criar o maior distintivo do mundo, para que seja referência em São Paulo, cartão postal São Paulo, marco no país e seja conhecido mundialmente, até para entrar para o livro dos recordes. Dentre isso, ele pediu para a gente, dentro desse maior distintivo, a gente criou uma roda gigante onde ela trará um name right, onde trará uma receita enorme, e fora isso também trará uma receita diária de uso, de passeios. Isso tudo são projetos para que o clube traga a receita para dentro. Criamos um grande parque temático, que é o que tem de melhor no shopping, no parque, onde terá vários brinquedos, não só essa roda gigante, brinquedos da Downtown, brinquedos de fora que vamos trazer para implantar dentro do Parque São Jorge. Criamos um hotel, criamos uma rede social, criamos uma operadora. Isso trará uma receita enorme para dentro do nosso clube social, onde, a partir do momento que viabilizarmos todo esse projeto, nós vamos abaixar os títulos em 50%, nós vamos abaixar a manutenção em 50%. Isso dará o direito para as pessoas que não têm um poder acessível maior, para que eles venham ficar sócios do clube, venham usufruir essa maravilha que nós temos dentro do clube. Dentro desse projeto, as pessoas que não frequentam o clube vão parar de falar que temos que vender o clube, tem que fechar o clube, porque o clube só dá despesa profissional. Nosso clube vai ser sim autossustentável. Todo esse projeto o Corinthians não gastará um sequer centavo. Já temos 4 incorporadoras querendo comprar esse projeto. Sem o Corinthians gastar um centavo, isso trará uma receita enorme para nós. Isso tudo está registrado em cartório, assinando meu impeachment, se nada disso for cumprido. Nossos corações, salve o Corinthians. Sou super favorável, fiel torcedor, a entrar dentro do clube e ter direito ao voto, mas primeiro ele tem que participar do nosso estatuto. De que forma isso? A partir do momento que nós criamos um projeto para dentro do clube e teremos um preço acessível do título e da manutenção, essas pessoas vão ter condições de se associar ao nosso clube. Então começaremos pelo fiel torcedor mais antigo, pelo fiel torcedor mais pontuado, traremos essas pessoas para dentro do clube, onde eles participarão do nosso estatuto, cumprirão o nosso estatuto, para que eles tenham direito a voto, para que eles possam participar da nossa política. Porque não adianta também o fiel torcedor só lá fora, sem participar da nossa política, ter direito a voto, sem saber o que acontece dentro do clube. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo aí. Ganha-se tudo, maqueia-se tudo e agora as contas chegou. Então ele precisa participar da política, entender a política do clube, para que ele possa ter direito a voto, para que ele possa participar da política, ter todo o conhecimento e para que no dia da eleição ele possa votar corretamente. És orgulho dos desportistas do Brasil. Existe um projeto de aumento de mais 5 mil lugares, tanto na Norte quanto na Sul, mas independente disso, nós já transformaremos a nossa arena para o nosso povo. Por isso que o lema da nossa candidatura é trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Abaixaremos o ingresso da arena, congelaremos o ingresso da arena, não importa que tipo de jogo, se é contra o Juventus, Santo André, ou se é uma final da Copa do Brasil contra o Flamengo, se é um final do Brasileiro contra o Grêmio, o preço será o mesmo, de janeiro a janeiro, e os ingressos serão mais baratos. Queremos tirar as cadeiras da Sul, aumentaremos mais 2 mil lugares, transformaremos a nossa arena com 50 mil lugares de capacidade
Se nós fizermos uma média de R$50, nós teremos 2,5 milhões de renda todos os jogos, sendo que hoje existe a renda de 700, 800 milhões, 200 milhões, 700, a partir do momento que nós tivermos um ingresso mais barato para o povo, para nós que somos de arquibancada, de alambrado, nós teremos condições de lotar essa arena todo jogo. Através disso a gente aumenta o preço da televisão, do nosso patrocínio master, da nossa patrocinadora de camisa, nas placas. O Corinthians começa a faturar por isso. Então 75% da arena será para o povo, será para nós corintianos, porque o Corinthians só é o que é graças aos torcedores, graças ao povo. Por isso traremos 75% da arena para esse pessoal, para essas pessoas, onde 25% da arena ficará para as pessoas que têm uma condição financeira melhor, que querem o seu conforto. Ela, mesmo assim, ela terá um preço ainda melhor, mais acessível. Por quê? Tem jogos que ela não vai, ela compra os jogos o ano todo, mas tem jogos que ela não vai, ela nos avisa 2 dias antes, nós colocamos o ingresso dela à venda, devolvemos 40% para ela e o Corinthians ainda fica com mais 60%. É mais uma receita que o Corinthians começa a adquirir também. Portanto, teremos o ingresso mais barato, teremos o ingresso congelado, traremos o Corinthians de volta para o corintiano. Nosso esporte pretão. A categoria sub-23 hoje, nos moldes que está sendo construída, para nós não é interessante. Hoje não teria que ter essa categoria sub-23. Por quê? Porque não tem grandes torneios para isso, o investimento é alto e da forma que está sendo feito também, contratando jogadores para jogar nessa categoria. A categoria sub-23 ela tem que ser nada mais, nada menos aproveitada do sub-17, sub-19, sub-20. Aí sim, esses jogadores que ainda não deram aquele tiro certo, para ele ter mais um tempo de adaptação. Mas desde também que tenha torneio para isso. Como na minha época existiam os aspirantes, você chegava mais cedo no Morumbi, Pacaembu, você assistia essas partidas, e isso também dá formação para o atleta. Eu, enquanto assessor da categoria sub-17 de base, nós nunca contratamos um jogador para base. Não se contrata jogador para base. Então a categoria sub-23 ela tem que ser aproveitada do sub-20, do sub-19, sub-18, sub-17. Nos moldes que estão sendo feitos hoje, não vale a pena ter o sub-23. Mesmo porque hoje nós assumindo o Corinthians, temos que rever todos esses contratos. Infelizmente o contrato, quando ele é feito, você depois, se você vai quebrar o contrato, você tem que pagar ele integral. Então nós estaremos revendo todos esses contratos. O que for bom a gente dará sequência, o que não for bom nós tentaremos rescindir. Emprestaremos o jogador, desde que a equipe que queira o jogador pague o seu salário. Portanto, hoje o sub-23 para nós não é interessante. De tradições e glórias mil. Quando nós assumimos a categoria sub-17, nós acabamos com a farra de empresário. O empresário dentro do vestiário comendo lanche, tomando suco da garotada. Existia 68 atletas na nossa categoria, eliminamos 38, ficamos com 30. Fizemos um planejamento a curto, médio e longo prazo, por isso fomos campeões de tudo do sub-17. Por isso que todos os jogadores do sub-17 viraram jogadores profissionais. Na nossa gestão, quem tem que ter a maior porcentagem é o Corinthians. Jogadores criados na base são 100% Corinthians. Jogador que você faz parceria com o clube menor, sim, 80-20. Aí eles falam que a utopia é 100%, não é não, o Corinthians é muito grande. Dos 200 jogadores que participam da base, vão vingar de 15 a 20. Você acha que o tamanho do Corinthians, a força do Corinthians, ele não consegue manter 15, 20 jogadores? O que os jogadores hoje precisam? De uma chuteira, um celular, é uma cesta básica, um aluguel para o pai. O Corinthians tem condições de manter isso. A partir do momento que o Corinthians mantém isso, esse jogador não precisa vender a porcentagem dele para empresário. Hoje existe uma norma na FIFA que até 20% você pode fornecer para a família. Existe às vezes a reformulação de contrato, que se o clube não tem dinheiro, ao invés dele perder o garoto, aí ele dá 10, 15, 20%. Mas o Corinthians, do tamanho que ele é, não precisa. Ele paga uma pequena luva, segura a porcentagem do garoto, que é muito melhor. E nós temos que saber vender melhor nossos atletas também. Dá um tempo de adaptação para eles. O Pedrinho, ele valia 50 milhões de euros. Por que foi vendido por 18? Eu acho que também nós precisamos ter um pouco de paciência, melhorar a nossa forma de venda do nosso ativo, que é o principal que nós temos também, para que o Corinthians consiga fazer uma receita maior. Na nossa gestão, acabaremos com a farra do empresário, porcentagem sempre maior do Corinthians e venda será sempre o preço justo. Porque se eu tenho um produto que tal pessoa interessa, ela vai pagar o preço que ele vale. Eu não tenho que vender ele mais barato do que a pessoa quer. Paga-se o preço, a gente vende, não tem problema nenhum, mas sempre vendendo pelo melhor preço e sempre valorizando o nosso ativo, que é o atleta.
sub-17, nós acabamos com a farra de empresário. Empresário dentro do vestiário comendo lanche, tomando suco da garotada. Existia 68 atletas na nossa categoria, eliminamos 38, ficamos com 30. Fizemos um planejamento a curto, médio e longo prazo, por isso fomos campeões de tudo do sub-17. Por isso que todos os jogadores do sub-17 viraram jogadores profissionais. Na nossa gestão, quem tem que ter a maior porcentagem é o Corinthians. Jogadores criados na base são 100% Corinthians. Jogador que você faz parceria com o clube menor, sim, 80-20. Aí eles falam que é utopia 100%, não é não, o Corinthians é muito grande. Dos 200 jogadores que participam da base, vão vingar de 15 a 20. Você acha que o tamanho do Corinthians, a força do Corinthians, ele não consegue manter 15, 20 jogadores? O que os jogadores hoje precisam? De uma chuteira, um celular, uma cesta básica, um aluguel com o pai. O Corinthians tem condições de manter isso. A partir do momento que o Corinthians mantém isso, esse jogador não precisa vender a porcentagem dele para empresário. Hoje existe uma norma na FIFA que até 20% você pode fornecer para a família. Existe às vezes a reformulação de contrato, que se o clube não tem dinheiro, ao invés de ele perder o garoto, aí ele dá 10, 15, 20%. Mas o Corinthians, do tamanho que ele é, não precisa. Ele paga uma pequena luva, segura a porcentagem do garoto, que é muito melhor. E nós temos que saber vender melhor nossos atletas também. Dá um tempo de adaptação para eles. O Pedrinho, ele valia 50 milhões de euros. Por que foi vendido por 18? Eu acho que também nós precisamos ter um pouco de paciência, melhorar a nossa forma de venda do nosso ativo, que é o principal que nós temos também, para que o Corinthians consiga trazer uma receita maior. Na nossa gestão, acabaremos com a farra do empresário, porcentagem sempre maior do Corinthians e venda será sempre o preço justo. Porque se eu tenho um produto que tal pessoa interessa, ela vai pagar o preço que ele vale. Eu não tenho que vender ele mais barato que a pessoa quer. Paga-se o preço, a gente vende, não tem problema nenhum, mas sempre vendendo pelo melhor preço e sempre valorizando o nosso ativo, que é o atleta. Honesto, com total lisura. Todo mês, o torcedor saberá tudo o que acontece dentro do Corinthians. Por isso que nós montamos esse departamento de compliance, porque tudo que se vende, tudo que se compra, tudo que se faz contrato, o torcedor tem que estar ciente, tem que saber o que acontece. Porque o Corinthians é de mais de 35 milhões de torcedores, não é de um dono só. Tem mais, na nossa gestão, nós queremos que os próximos presidentes se responsabilizem pelos seus bens, tenham a sua responsabilidade fiscal. Os próprios conselheiros também têm que ter a sua responsabilidade. Por isso também precisamos de uma renovação do conselho, de uma reformulação do conselho. Eu vou trazer de volta para o conselho a responsabilidade, dividir a responsabilidade com ele. Então, os conselheiros também têm que ter sua responsabilidade. Na nossa gestão teremos lisura total, honestidade. Os torcedores saberão tudo o que acontece no Corinthians a partir da nossa gestão. Tudo estará no site, todo o balanço, tudo que se compra, que se vende, porque o Corinthians é de mais de 35 milhões de corintianos. Teu passado é uma bandeira, teu presente. Quando nós falamos que temos que valorizar mais a nossa marca, é justamente por isso. Porque a partir do momento que eu valorizar mais ainda a marca Corinthians, eu posso exigir um valor maior no nosso Master, patrocínio Master. Eu posso exigir mais na nossa patrocinadores de uniforme, eu posso exigir mais nas placas, eu posso exigir mais na televisão. Com isso, nossa camisa se tornará cara. Não serão qualquer empresa que terão condições de patrocinar o nosso futebol profissional. Mas com isso também, muitas dessas empresas elas querem estar dentro da marca do Corinthians. Por quê? Porque nós somos uma das marcas mais fortes do mundo, nós somos a marca mais consumista do mundo, todo mundo quer ter sua marca atrelada ao Corinthians. Haja visto na pandemia, a marca que cresceu menos na nossa camisa foi 30%. Eu venho conversando com grandes empresas, todas elas querem participar na parceria com o Corinthians. Por isso traremos também essas marcas para dentro do clube. Por isso que quando eu digo que pela primeira vez o Corinthians terá um presidente que conhece muito de social e de futebol, justamente por isso, que a gente sabe quais são as deficiências do social. Criaremos um marketing só para o nosso clube social, onde cada departamento terá um comercial que venda o seu espaço para que ele seja autossustentável. Onde traremos essas empresas que não têm um valor que seria justo para o profissional, mas tem um valor que cabe dentro do nosso clube social. E vai estar atrelada à marca também, por isso que ela vai estar sempre investindo dentro do nosso clube social, porque ela quer ter sua marca atrelada ao Corinthians. Onde estaremos investindo forte no nosso basquete, que é um absurdo, nosso basquete é referência, nós não temos um patrocinador.
Basquete, futsal, vôlei, skate, natação, vários esportes olímpicos que o Corinthians investirá forte e teremos grandes parceiros que venham investir e participar com a nossa marca. Nosso esporte pretão. Quando nós falamos que temos que valorizar mais a nossa marca, é justamente por isso. E a partir do momento que eu valorizar mais ainda a marca Corinthians, eu posso exigir um valor maior no nosso Master, patrocínio Master. Eu posso exigir mais na nossa patrocinadores de uniforme, eu posso exigir mais nas placas, eu posso exigir mais da televisão. Com isso, nossa camisa se tornará cara. Não serão qualquer empresa ou que terão condições de patrocinar o nosso futebol profissional. Mas com isso também, muitas dessas empresas elas querem estar dentro da marca do Corinthians. Por quê? Porque nós somos uma das marcas mais fortes do mundo, nós somos a marca mais consumista do mundo, todo mundo quer ter sua marca atrelada ao Corinthians. Haja visto na pandemia, a marca que cresceu menos na nossa camisa foi 30%. Eu venho conversando com grandes empresas, todas elas querem participar na parceria com o Corinthians. Por isso traremos também essas marcas para dentro do clube. Por isso que quando eu digo que pela primeira vez o Corinthians terá um presidente que conhece muito de social e de futebol, justamente por isso, que a gente sabe quais são as deficiências do social. Criaremos um marketing só para o nosso clube social, onde cada departamento terá um comercial que venda o seu espaço para que ele seja autossustentável. Onde traremos essas empresas que não têm um valor que seria justo para o profissional, mas tem um valor que cabe dentro do nosso clube social. E vai estar atrelada à marca também, por isso que ela vai estar sempre investindo dentro do nosso clube social, porque ela quer ter sua marca atrelada ao Corinthians. Onde estaremos investindo forte no nosso basquete, que é um absurdo, nosso basquete é referência, nós não temos um patrocinador. Basquete, futsal, vôlei, skate, natação, vários esportes olímpicos que o Corinthians investirá forte e teremos grandes parceiros que venham investir e participar com a nossa marca. Sempre altaneiro. Galera, venho aqui humildemente pedir o apoio de vocês para o dia 28/11, para que vocês pensem bem quem vão votar. O Corinthians chegou num limite que não tem como mais passar do que está passando. Ele precisa de uma reformulação, ele precisa de gente nova, ele precisa de gente que queira trabalhar para o Corinthians, que não precise do Corinthians. Há 1 ano e 9 meses a gente vem transformando um grande projeto para que a gente traga grandes receitas para dentro do clube, coisa que nenhum dos outros candidatos fizeram ou vão fazer. Por isso que eu digo também que nós não vendemos nenhum cargo, nós não vendemos nenhum departamento, que o Corinthians precisa ser passado a limpo, o Corinthians precisa de um choque de gestão jamais visto até hoje. O Corinthians precisa fechar as torneiras, parar de se gastar, se adequar à sua receita com dívidas. Por isso eu venho humildemente pedindo o apoio. O Corinthians precisa de um novo, Augusto Melo é o novo, os outros 2 candidatos que estão aí concorrendo já passaram por lá, não fizeram nada do que falam que vão fazer. O próprio Duílio, ele vai ser o sucessor do Andrés, que ele mesmo fala que veio para arrumar o clube, não conseguiu arrumar. O que o Duílio vai arrumar daqui para frente, por que não arruma agora? Então acho que é um continuismo, está na hora de uma mudança. Mário Gobi já esteve lá na gestão que mais poderia ter crescido, por ter ganho o título mundial, Libertadores, não fez com que isso acontecesse. Por que vai fazer agora? Então acho que o Corinthians precisa de um novo, nos deu um voto de confiança, tiraremos o Corinthians dessa situação com pessoas qualificadas, profissionais, que não precisam do Corinthians e vão trabalhar incansavelmente pelo Corinthians. Estarei disponível 24 horas para o Corinthians. Por isso peço o seu apoio para que dia 28/11 vote em Augusto Melo, para que a gente mude essa situação.